Olá, feliz ano novo para todos vocês, um 2025 maravilhoso e abençoado. É sempre um prazer estar aqui com vocês, meus queridos. Professor Coni. Olá, tudo bem? Feliz ano novo para todos vocês. Muita paz. Pois não. Professor, vamos começar com a telespectadora. Ela pediu para você falar sobre o capítulo 64 do seu livro, As Coisas da Vida e do Espírito. Vamos lá então. Por que duvidar de você mesmo? Não, ruim, talvez. Estás em dúvida contigo mesmo? Não te sentes seguro no teu caminho? Não duvide, consegues vencer dia após dia. Estás no caminho certo. Apenas lhe faltam alguns ajustes, mas conseguirás. Confie em Deus e segue adiante. O que almejas está próximo. Lembre-se da música de Silvio Sodré, abre aspas. Graça ou desgraça não é mais que um estado interno. Cada um traz em si seu próprio céu ou inferno, fecha aspas. Ter dúvidas é normal, mas não permaneça com ela. Busque, através dos livros de um amigo mais experiente, sanar as tuas incertezas. Lembrando de Simão Pedro, quando o seu barco já havia se afastado da praia, Jesus andou sobre as águas e Pedro disse que gostaria de flutuar sobre elas também. E o mestre Nazareno, estendendo a mão, disse: então venha, Pedro. E ele saiu do barco e deu alguns passos ao encontro de Jesus. E quando bem próximo, Simão Pedro afundou, fazendo com que Jesus levantasse-o pelos cabelos. Jesus falou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por isso, Jesus aconselhava determinados procedimentos para que, no seu exercício, se pudesse avaliar a elevação dos níveis de virtude que ornavam o caráter e que atestavam o crescimento do espírito individual. Crer. Há mais de 2000 anos Jesus está nos dizendo, abre aspas, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, fecha aspas. Aceitemos o seu convite e sintamos Jesus falar diretamente ao nosso coração através das palavras sábias e fraternas destes abnegados espíritos que se dedicam a nos orientar. Então, por que duvidar, né? Se Jesus é o mestre que está a nos ensinar constantemente e nos convidando para que nós possamos entregar os nossos corações na certeza, na fé, atendamos ao convite de Jesus. Vamos lá? Vamos continuar? Sim. Professora, uma telespectadora do Facebook, ela pergunta, professor, se uma criança morre sem ter sido batizada, seu espírito fica vagando, assim como falam algumas religiões? Agradecendo já a sua pergunta, Deus nos criou simples e ignorantes e não criou nenhuma religião. E o Mestre Jesus, quando veio aqui estar conosco, também não criou nenhuma religião. A religião de Jesus é a religião que sempre existiu, é a religião do amor. Os dogmatismos, essas coisas criadas por nós, seres humanos, de batizado, disso, daquilo outro, de algum ritual, isso fomos nós que criamos. A criança veio ao mundo através lá daquela junção do espermatozoide com o óvulo e vem através do ventre da sua mãe. Esta criança, esta criatura é filha de Deus, igual todos nós que já estamos adultos e voltaremos para Deus. Então, não se preocupe que
aquela criança que não foi batizada naquele dogmatismo, naquele ritual, quer seja de imersão, quer seja de somente na moleira, ou seja, ali no córtex, na sua cabeça. Não tem, isso é só uma formalidade. É claro que com todo o respeito a toda e qualquer religião, mas se houver a dúvida, creia. E fica o convite de sempre, leia o Livro dos Espíritos, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, que você verá que não existe essas coisas. Professor, a Jane, pelo Instagram, pergunta: professor, estou percebendo que as crianças de hoje estão nascendo mais inteligentes, até mesmo mais que os pais. Isso tem alguma explicação espírita? Sim, tanto uma explicação espírita como uma explicação científica e filosófica. Nós acumulamos conhecimento. Vamos lembrar, a gente pequenininho, a gente não sabia falar, a gente não sabia manusear garfo e faca. Então a gente vai aprendendo, vai se educando, vamos evoluindo. E o processo de evolução não é somente de uma existência. Se fosse assim, todas as vezes que a gente nascesse, teria que começar do zero. E a gente traz reminiscências de vidas passadas, dos conhecimentos que adquirimos em vidas passadas. Então, a gente vai acumulando. E eles estão voltando, ou seja, eles, as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, eles estão voltando e demonstrando que vieram com um acúmulo de conhecimento bastante considerável. A gente vê aí, pelas páginas sociais, criancinhas pequenininhas que não são conhecidas nossas, chegam nos shopping centers das cidades e com 2 anos, 3 anos de idade, sem nenhuma partitura, tocam Beethoven, Mozart, Johann Sebastian Bach, dentre outros intelectuais da música do passado. Ou seja, isso quer dizer que eles são Beethoven, eles são... Não, não estou dizendo isso. Eles trouxeram de vidas passadas estes conhecimentos. Já eram pianistas em outras vidas. Então, eles estão voltando realmente mais inteligentes que a gente. Mas como assim, mais inteligente com a gente? É porque nós estamos somando conhecimentos aqui. Eles já somaram e voltaram. Quando a gente voltar, a gente volta mais inteligente que eles. Porque a gente vai acumulando conhecimentos. E é por isso deles... E ainda bem que eles voltaram, né? Fica aqui um lembrete, um segredinho. Você imagina que a gente não conhece? Daquele último modelo de celular que a gente vai apanhar para fazer, a gente coloca na mão do nosso neném, seja o nosso filho ou o nosso neto. Ele vai, ensina e ainda faz assim com a maior simplicidade, a gente fica com cara de bobo, né? Fala, nossa, como que é inteligente, né? É porque eles já aprenderam isso antes da gente. Vamos para a próxima pergunta. Paulo pergunta: professor, pode, na visão espírita, os filhos não biológicos parecerem com os pais? Quero dizer, tem alguma explicação dentro da doutrina espírita? Tenho um filho adotado e ele se parece às características biológicas comigo. Coisa mais linda a natureza, né? Coisa espetacular esse nosso Pai Celestial. Porque são os nossos filhos do coração, mas eles já trazem consigo aquele DNA do nosso próprio coração, quando não dizer das vidas passadas. E não é um nem outro que isso acontece, coisas raras.
e que às vezes possam até virar chacota no meio daqueles zombeteiros encarnados e desencarnados. Não. É gente que mexe com um público razoavelmente grande, em detrimento das variadas coisas que a gente faz, que tem esse público que nos questionam, pessoas que são encontradas distantes. Nós tivemos um exemplo, agora, numa dessas festividades de Natal, eu e a Deise, de que com um casal muito amigo, de um nosso grupo técnico, e que encontramos numa festividade, e aí o assunto que vem à baila é mais assunto familiar, principalmente na época de Natal, são os assuntos mais fraternos. E vimos a fotografia de um filho do casal em que, parecidíssimo com o varão, com ele o pai adotivo, e o casal nos contou que há uma brincadeira até dos mais próximos de dizer: você achou o filho que estava perdido, que era só dele, etc e tal, e brincadeiras e risos. E eles contaram a história fantástica para a gente. E foi ela, a mãe adotiva, que encontrou o menino Foi desfile, Deise? Foi um desfile que teve... Um desfile que teve no shopping de Várzea Grande, onde, naquela ocasião, tiveram bastante crianças adotadas por lares maravilhosos. E essa nossa querida amiga encontrou o filhinho dela do coração lá. E depois que o marido, o esposo, foi conhecer ele, né? Uma história linda, abençoada, maravilhosa. Então, veja só que não tinha nada a ver, que foi apresentado, foi escamoteado, foi um caso de pular cerca, nada disso. Foi a mãe adotiva que encontrou, no meio de várias crianças que entre adotadas e postas para adoção, e era uma criança que não estava conseguindo ser adotada porque era mais velha, e eles queriam adotar, eles tinham essa ideia de adotar, e adotar uma criança mais velha, e a criança tinha vários problemas. Dentre os problemas, ela tinha 10 anos de idade, ainda não tinha sido alfabetizado. É uma história lindíssima, um dia, quem sabe, a gente conta ela inteira aqui no programa, mas percebe como que a engenharia, a arquitetura, vamos dizer assim, do grande arquiteto do universo, que é Deus, para trazer e ele parecer com o pai adotivo. Pode falar, Tessa. Um dia, quem sabe, a gente convida ela para vir aqui no programa, para ela contar essa história maravilhosa, né? Para servir de inspiração para todos nós. Porque quem ama um filho adotivo ainda é mais forte do que o próprio que a gente gera. É um amor extraordinário. Vamos continuar, professor, com as perguntas? Vamos lá. Logo depois da morte, o espírito pode reencarnar na mesma família, professor? Em um parente que esteja grávida, por exemplo, de 7 meses? Pergunto por ser a possibilidade de ter acontecido na nossa família. Muitas coincidências. Aí nós precisamos um estudo mais amplo, porque não vamos entender lá. Houve a concepção. E aí, nesta concepção, no momento em que formou essa união de espermatozoide com o óvulo, virou ovo, que vira zigoto, que começa a multiplicação das células, já caiu no útero materno, o espírito já se vincula
a vida intrauterina. E já começa, através do psiquismo do espírito reencarnante, a trabalhar, a desenvolver aquele ser material da forma que o espírito irá reencarnar. Então já existe a vinculação, já está ligado. Existe um amparo do anjo guardião, daquele espírito reencarnante, e lógico e evidente o amparo do Pai Celestial. E então não existe a menor possibilidade, embora exista casos de raros, mas existe casos daquele que desencarna reencarnar 2 dias depois, mas naquela pessoa que já está gestante, como criou-se o exemplo de 7 meses, para esse que desencarnou, será a reencarnação daquele? Não existe essa possibilidade. Pode existir coincidência? Claro, até mesmo como falamos aqui na pergunta anterior sobre a genética, a contribuição de todos. Nós normalmente reencarnamos na mesma família, a gente vai aparando as arestas daqui e dali, então vamos nos desenvolvendo nesse sentido. Mas respondendo diretamente a tua pergunta, não existe essa possibilidade dessa reencarnação da forma colocada. E nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Até já.